quinta basiquinha nós vamos falar sobre Plutão, o planeta da regeneração, o planeta da transformação. Só que a regeneração e a transformação de Plutão, ela não é suave, né? Ela vem geralmente com grandes momentos de crise. Ela está ligada a um grande e profundo renascimento. Geralmente vem com quebra e destruição antes que este renascimento aconteça. Plutão está muito ligado ao poder, à intensificação do poder. Plutão foi descoberto em 1930, então dentro de um escopo de história da astrologia, que remota de milênios, né, desde lá dos babilônios, é muito recente. Tem um peso mais geracional, a gente vai ver isso mais para frente nas outras aulas, né, como quando a gente vê o passo de cada planeta. Ou seja, o tempo que ele demora, né, para ficar no signo, para fazer o seu movimento ao redor do Sol, para ter o seu ciclo completo. São mais de 248 anos, então, no escopo individual, é muito tempo. Né? Agora, para profundas mudanças coletivas, tem um viés interessante, tá? A gente vai ver, inclusive, que a gente ainda nem fechou, né, um grande ciclo de Plutão, já que ele foi descoberto em 1930, né? Bom, então Plutão tem essa questão de intensidade. Eu não uso os geracionais como regências, tá? Mas, por exemplo, se você tem Plutão conjunto à Lua, Plutão conjunto ao seu Sol, então ele dá uma intensidade, ou seja, ele intensifica, ele traz essa questão plutônica, né? Plutoniônica, para o planeta em que ele está em conjunção, ou que ele está tocando por outros pontos, quadratura. Depois a gente vai ver essa questão dos aspectos. A gente vai fazer um exercício de juntar planetinhas na próxima aula para a gente compreender o que seria quando a gente tem então os indicadores se conectando de alguma maneira. Bom, então como a gente sabe, Plutão tem essa força, né, de transformação, de mudança e de intensidade. A gente tem Plutão como um grande caráter de renascimento, de desenvolvimento, sim, ou seja, esse processo que a gente fala de transformação interna. Mas nunca pense que é uma transformação bonitinha, porque quando a gente olha, tudo é transformação, né? Não, aqui é intenso. Na realidade, eu nem vejo muito como transformação, é transmutar, é mudar de estado, é você passar por um processo tão profundo, interno, né? Ou como o povo gosta de dizer, das próprias sombras, a ponto em que você renasce e você está num outro estado, numa outra realidade, tá? Plutão representa também, como tem essa questão de poder, também as grandes quebras, né? Ele trabalha muito do que está obscuro, o que está no submundo, né? Então ele tem essa questão da intensidade, mas sempre vamos perceber que a intensidade ela é realmente algo forte aqui, tá? E às vezes vem com questões ligadas ao que a gente tem de medo, de receio, né? Às vezes as paranoias, tá? Dentro da moderna ele é conectado a Escorpião por regência, tá? Como eu falei, eu não uso Escorpião, para mim é regido por Marte, né? Desde os primórdios dos fundamentos da astrologia. Mas a gente tem uma questão aqui de tudo que está oculto ali, de tudo que não está tão claro e que por não estar tão claro e tão óbvio dentro da nossa consciência, do que a gente percebe, ele também trabalha as questões mais inconscientes, né? Mais de percepções que não são necessariamente ligadas à questão da fisicalidade. Então, existe uma questão um pouco aspiracional também na questão de Plutão, né? Mas sem antes passar por esse processo de quebra, você não chega nesse topo, né? Os geracionais, eu percebo sempre eles muito ligados a isso. É um processo de evolução que é muito, muito profundo e que depende também de um grau coletivo, né? Para que a gente consiga alcançar determinado patamar. E eu não sei se ainda estamos nessa questão da humanidade nesse ponto, né? Porque cada dia mais a gente se questiona. Bom, mas Plutão então tem essa questão da transformação e como eu queria colocar aqui, onde você vai se desprendendo e você vai mudando de estado. Isso geralmente vem através de crises, geralmente vem através de uma grande intensidade de experiências ao longo da nossa vida. Isso vai depender da posição de Plutão no seu mapa, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Todo mundo tem todos os signos, todos os planetas, tá? Se ele está isolado, você é da geração de Plutão em tal signo, né? Por exemplo, eu sou da geração de Plutão em Libra, tá? Então existe um contexto coletivo para isso que a gente vai ver depois nas aulas de associação de planeta com signo, tá? Mas Plutão também tem, então, esse processo de regeneração. Ele tem algo interessante, eu não ia dizer bonito, né?
Mas é interessante nessa questão do renascimento, essa questão de você realmente chegar num outro patamar, vislumbrar algo com uma outra intensidade, com um outro olhar, né? E aí o que a gente remete? Quando a gente pega esses conceitos, né? Às vezes, por exemplo, a questão do poder, a questão do medo, a questão dessa transmutação, né? Às vezes a questão do medo, a questão até de um certo tom de... É um renascimento, mas ele é violento, né? A gente tem também essas questões obscuras, né? Coisas que estão ali abaixo do que é visível. A gente já não tem esses conceitos dentro dos planetas clássicos. Lembra que eu estou trazendo nessas aulas os geracionais? A gente pode ver o mapa sem os geracionais se a gente quiser. É só saber olhar quais são os indicadores, tá? Eu uso os geracionais, não sou astróloga tradicional, uso os geracionais, gosto, tá? Mas sempre trazendo esse olhar para a gente conseguir sempre estimular o astrologuês. Então, sim, nós temos a questão da morte, a questão dos medos, né? A questão de coisas obscuras, ela é de Saturno, né? A gente tem uma questão de Júpiter muito atrelado a esse processo que traz uma certa esperança do renascimento, da mudança de estado, né? Da fé que depois que a gente passa por todas as transformações internas e as quebras, existe algo que a gente vai transpor lá na frente. E Marte, né? Porque Marte tem a questão da ruptura necessária para a quebra, da violência necessária para que algo aconteça, né? Para que algo seja criado. Então esses três, eles mesclam os assuntos ligados à condição de Plutão, tá? Você pode usar geracional, pode não usar geracional. Eu acredito que a astrologia tem várias linhas de interpretação. Os fundamentos básicos são sempre os mesmos, eles não mudam. Então a gente tem que entender esses tijolinhos do astrologuês. E como a gente pega esses conceitos, a gente vai percebendo que eles repetem padrões natais e conceitos, né, ligados às questões natais. Isso acontece também com outros pontos como asteroides, por exemplo. A gente vai ver isso mais para frente, que geralmente isso está no mapa dentro dos conceitos clássicos. A gente só vai ter uma reafirmação de algo que já está lá. Então, usar ou não usar é muito da escolha do astrólogo, tá? Observe então ali onde você tem Plutão, veja se ele faz conexões com pontos pessoais principalmente, né? Por exemplo, com a sua Lua, com o seu Sol, veja se ele toca a sua Lua, né? Quais são as áreas que rege, tá? Então a questão de Câncer, a gente vai aprender a fazer esse cruzamento com mais detalhe, né? Mais pra frente, tá? Me fala aí onde você tem Plutão e se você percebe ele na conexão com o seu mapa, né? Com planetas. A gente já estudou todos os planetas até aqui. Então pega um conceito de um planeta, vai lá, pega Saturno se você tem o seu Plutão conectado com Saturno. Pega Marte, se você tem o Plutão conectado com Marte, vê como que você entende isso no seu contexto de vida, para a sua individualidade astrológica, né? Ou seja, para a sua promessa natal, tá certo? Até a próxima!